Hoje a nossa escola bíblica dominical é uma escola bíblica especial. Nós estamos comemorando nesse mês de agosto 166 anos de presbiterianismo em solo pátrio. E eu tinha um desejo muito grande de trazer aqui o pastor Meli novamente porque ele já havia aqui vindo em outra ocasião. Pelo menos em uma ocasião o senhor pregou aqui, que foi justamente no culto de organização dessa igreja. Ele é uma pessoa muito querida e especial para nós, foi diretor do seminário na época em que fomos alunos ali e foi meu professor, então uma parte considerável daquilo que sei veio através do intermédio dele. Então eu fico muito feliz em receber o senhor novamente aqui, ao lado da sua querida esposa, a irmã Alessandra. E hoje nós vamos então tratar sobre esse assunto tão especial, que é sobre a história do presbiterianismo aqui no nosso país. Pastor Meli, por favor. Meus irmãos, eu me considero muito grato, muito privilegiado em retornar aqui à Igreja Presbiteriana do Parque Jurema. Esta é a terceira vez, a bem da verdade, que estou aqui. A primeira vez foi lá atrás, já tem aí, não sei, 20 anos, em torno disso, e as atividades ocorriam na residência de um irmão nosso. O espaço era bem pequeno, mas todos muito bem acolhidos ali. E hoje é tudo muito diferente, não é? Graças a Deus por isso, tá? Eu não sei se... Eu presumo que ele ainda seja da igreja, não é? Aquele irmão nosso, né? Presbítero Juscelino. É isso mesmo. Tá. E ele teve que levar a esposa dele para dar uma assistência. Tá. E aí, decorridos tantos anos, estive aqui na organização da igreja, não é? Há 2 anos, parece-me, tá certo? E é um espaço muito aconchegante, tudo de forma muito ordeira, né? Até porque o reverendo Jefté é muito exigente mesmo, tem muito o perfil dele nisso aqui. Então, meus irmãos, estão todos de parabéns, tá certo? E o objetivo nosso hoje é tratarmos um pouquinho sobre a vida da nossa igreja. Não estamos aí no mês de aniversário da Igreja Presbiteriana do Brasil, 166 anos, né? 166 anos. Então, é um motivo de sermos muito gratos ao nosso Deus por esta data de tamanho significado. E o nosso objetivo é falarmos como tudo aconteceu, não é? Falar como tudo aconteceu não seria possível, porque nós teríamos que retornar lá para Atos dos Apóstolos, as origens da igreja, não é verdade? Nós somos herdeiros de toda esta caminhada que é a igreja que o Senhor instituiu, não é? Quando da confissão de Pedro, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 16, né? Pedro diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, não é?
ele fez esta pública profissão de fé. E aí Jesus dirá logo depois: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Estas palavras têm comportado 3 interpretações, das quais 2 nós acolhemos sem nenhuma dificuldade. Rejeitamos uma delas, não é? Então, um grupo significativo tem entendido que a pedra seria Pedro, né? Pedro a pedra. Essa compreensão, naturalmente, que nós todos consideramos descabida. As 2 outras possibilidades, e que são plausíveis, é entender que a pedra é Cristo. Este é o entendimento majoritário de todos nós, sem dúvida nenhuma, mas também comporta uma outra possibilidade que nós acolhemos sem problemas, né? Que a pedra seria a confissão de fé, a declaração credal, não é? Apresentada ali por Pedro, ao dizer: tu és o Cristo. Em síntese, a declaração credal, não é? A confissão, a profissão de fé feita por Pedro, atesta a pessoa de Cristo. A caminhada da igreja tem a sua evolução, com avanços, mas também com muitos atropelos, chegando até o contexto da Reforma, o século XVI, tá? E que foi um momento, naturalmente, de grandes transformações, né? Eu preciso aí da ajuda de alguém, tá certo? Por favor, né? Então, foi um momento aí de grandes transformações. Naquele contexto, surge o chamado movimento de reforma, ou das reformas religiosas do século XVI. A nossa origem está ali, não é? Nós, como presbiterianos, temos as nossas origens ali. O termo presbiteriano, e nós nos consideramos todos aqui presbiterianos, alude não necessariamente a um sistema teológico, não é? O sistema teológico é o que vamos denominar de teologia reformada. Mas o termo tem uma aplicação muito mais específica a um sistema de governo eclesiástico, não é? Então, uma característica das igrejas herdeiras da Reforma é que todas elas romperam com a subserviência à autoridade papal, adotando diferentes expressões de governo. Algumas continuaram com a antiga forma de governo eclesiástico, não é? O governo episcopal. No sistema episcopal, não é? Um governa sobre todos, né? A ideia do sistema episcopal é esta: um governa sobre todos. Alguns outros adotaram a estrutura de governo congregacional, né? Ou independente, às vezes assim também denominado, onde a ideia é todos governam todos, não é? O sistema congregacional de governo é fundamentado dentro desse entendimento. E o sistema presbiterial ou presbiteriano de governo, que é o nosso, fica aí na via média, não é? Alguns governam todos, tá? Alguns quem? Os presbíteros, tá? Por isso somos chamados de presbiterianos, tá? Os presbíteros, os anciãos da igreja, classificados em presbíteros docentes e presbíteros regentes, né? Através da forma colegiada de governo, né? Exercem o poder de decisão, de condução do povo de Deus. Este colegiado convencionou-se entre nós denominar de concílios, tá? A base bíblica, tá? Está toda ali apontada a respeito disso. Os irmãos podem depois verificar toda essa fundamentação bíblica. Então, esta forma de governo não foi uma novidade.
É importante que se diga isso. Esta estrutura, ela renasceu, ela foi resgatada, diríamos assim, no contexto da Reforma, no século XVI. Muito bem, avançando. Muito bem. Então, as origens históricas, né, nossas como igreja presbiteriana. Bom, nós estamos aqui no Brasil, estamos aqui em Teresina, tá? Temos uma longa caminhada no nosso país, mas as origens históricas do presbiterianismo remontam lá para o século XVI. No século XVI, muitas coisas aconteceram, tá? Há um conjunto ali de reformas religiosas. Tudo começa com Martinho Lutero, a gente percebe isso aí, né? Ele é o provocador, no primeiro momento, das reformas religiosas. O período de vida dele está ali apresentado, e precisamente no ano de 1517, Martinho Lutero, que era um monge, né? Naquele momento também professor da universidade, da recém-organizada Universidade de Wittenberg, dava aulas de Bíblia, e nos seus estudos bíblicos ele descobriu a doutrina bíblica da justificação pela fé e escreve lá as famosas 95 teses que se constituem no marco inicial da reforma. Tá? Tudo começa a partir dali, daquele documento que provocou, tá, uma convulsão político, social e religiosa muitíssimo maior do que ele imaginaria que isso acontecesse. Então, aquela data é um marco, né? O 31 de outubro de 1517. Então, tudo começa ali, tudo. Somos devedores, né? Naturalmente, à contribuição de Lutero. Essa data é lembrada, é uma das datas também de muito significado no nosso meio, não é? O 31 de outubro, sempre lembramos. Pode avançar? Então, as 95 teses, não é, se espalharam, aquilo ali provocou um grande questionamento em todos os meios da sociedade, não é? E isso não só nos limites do Sacro Império Romano Germânico, mas em toda a Europa. Em 4 semanas, todos os rincões da Europa, pelo menos da Europa Central, já havia tomado conhecimento deste pronunciamento de Martinho Lutero. Pode continuar, tá bem? Então, ele é o líder, né, a referência para um segmento das igrejas da Reforma, denominadas de igrejas luteranas. Deixou um grande legado, uma grande contribuição, auxiliado aí por colaboradores muito importantes. Então, pregou muito, não é? 2.300 sermões produzidos, não é? Escreveu comentários bíblicos importantes e deixou a sua contribuição também elaborando documentos confessionais acolhidos até hoje pela Igreja Luterana. Tá? Essas palavras de Lutero são muito importantes, porque é uma marca do protestantismo, não é? Das igrejas herdeiras da Reforma. Ele comparece em 1521 à Dieta de Worms e exige-se dele uma retratação pública. E é ali que ele pronuncia essas palavras, apresentando-se, não é, como cativo à verdade da palavra de Deus. Minha consciência está cativa à palavra de Deus. E essa afirmação será também uma característica de todo o movimento da Reforma, né? O seu compromisso com o texto bíblico, o seu compromisso com as Escrituras. A Reforma como um todo, o movimento de Reforma, se caracteriza pelo resgate de doutrinas que são basilares, extremamente fundamentais para a vida da Igreja.
Então, encontram-se aí os conhecidos solas, né, da Reforma, muito lembrados, muito citados. O sola scriptura, né, aqui é um princípio. O que temos aqui é uma principiologia que orienta todo o movimento de reforma. Né, o princípio do sola scriptura, né, a Bíblia versus tradição, a superioridade das Escrituras no que diz respeito às tradições, não é? O sola gratia, tá? O sola gratia, a superioridade do sacerdócio universal dos fiéis, não é? Em detrimento do sacerdócio medianeiro romanista, não é? Em decorrência da graça, todos nós temos acesso direto, né, à pessoa de Deus, mediante o único e supremo sumo sacerdote e mediador, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, este é o princípio do sola gratia, não é? O sola fide, a superioridade da fé em detrimento das obras, não é? E aí a Reforma entenderá que as obras têm o seu lugar, tá? Mas ela tem o seu lugar, não é? Não como um meio, um instrumento, não é? Um aspecto meritório para garantir a nossa salvação, nada disso. Mas é porque somos remidos, devemos ser sal da terra e luz do mundo. Então, é isso o princípio, não é, estampado no sola fide, não é? A superioridade da fé em detrimento das obras. E aí os dois outros princípios que são decorrentes, né, talvez devêssemos denominar de subprincípios, eles decorrem dos três princípios já citados, não é? O sola Christus, não é? O resgate, não é? A superioridade, o lugar de Cristo na vida da igreja, como o Redentor, e o sola Deo Gloria. Então, esses são os princípios basilares do movimento de reforma, não é? Avançando. Bom, aí o nosso material nos encaminha aqui para o que alguns autores denominam de uma segunda reforma. O que é essa segunda reforma? É a reforma calvinista, o movimento, ou também denominado movimento reformado, tá? Que assim se denominou. E um espaço muito importante para isso foi a Suíça, né? Quando falamos na Suíça, a reforma na Suíça, devemos distinguir, não é? No primeiro momento, os cantões suíços de fala alemã foram extremamente importantes para o início da reforma naquela região, e no segundo momento, não é? Os cantões suíços de fala francesa. Então, uma segunda grande liderança que emerge agora na Suíça, né? Nos cantões suíços, o nome, né? É o nome de Zwinglio, como nós veremos, Zurique, né? Que é o ponto de referência de toda aquela região de fala alemã, se tornou, portanto, extremamente importante para o avanço da reforma, né? Mais tarde, Genebra, tá? Também na Suíça. Podendo avançar? Então, essa segunda reforma, não é? O movimento reformado, o reforma calvinista, começa com Zwinglio. Então, devemos dizer que Zwinglio é um calvinista antes de Calvino. A bem da verdade, é isso que nós deveríamos dizer, tá certo? Então, ele é um contemporâneo de Lutero, não é? Ambos têm basicamente, ambos nascem no mesmo momento, a diferença de um ano para o outro, embora Zwinglio tenha, não é, morrido muito cedo, tá? Ele faleceu em 1531, tá? E ele foi, diríamos assim, ainda mais impactado por esse apelo de retorno às Escrituras do que Lutero. Essa que é a grande realidade. Tá? Então, avançando, viu?
Então, após a morte de Zwinglio morreu muito cedo, 1531, a reforma naquela região, dos cantões suíços, passará para a liderança de Henrique Bunliger, que é o autor da Segunda Confissão Helvética, e um outro grande movimento, um desdobramento, né, do que acontece ali nos cantões suíços, começa a acontecer agora também, em uma outra área da Suíça, que são os cantões de fala francesa, com João Calvino. João Calvino se tornará, assim, como que o segundo grande líder deste movimento, desta segunda reforma. Tá? O primeiro grande líder dessa segunda reforma foi Zwinglio, como nós mencionamos. O segundo grande líder desta segunda reforma, como o nosso conteúdo aqui apresenta, será João Calvino. Então, em 1549, Zwinglio já faleceu, Calvino já está em cena a essa altura, Calvino já é uma liderança em Genebra durante este momento. Ele chega em Genebra em 1536 até 38, é a sua primeira estada em Genebra. De 38 a 41 é obrigado a deixar Genebra, retorna em 41 e permanecerá até o término da sua vida, não é? 1564. E em 1549, os cantões suíços de fala alemã e os cantões suíços de fala francesa, esses dois grandes movimentos se harmonizam em um único movimento. Então, por isso, não se fala de uma reforma zwingliana. Tá? Ninguém ouve falar de uma reforma zwingliana. Não, fala-se de um movimento reformado, de uma segunda reforma, entendendo-se que Zwinglio foi, não é, o primeiro nome de referência, embora a maior referência seja Calvino. Então, em decorrência deste consensos tigurinos, não é, o movimento de reforma religiosa na Suíça se unifica. Tá? E Calvino deu, portanto, uma grande contribuição. O tempo não nos permitiria falar aqui sobre as contribuições de Calvino nas diferentes áreas, né? No que diz respeito à política, à educação, à religião, não é? A aspectos econômicos, sociais, a contribuição, a educação. A contribuição de Calvino se manifestou de diferentes maneiras. Escreveu obras importantíssimas, que continuam sendo de referência para nós, a exemplo das Institutas, né, de João Calvino, muito citadas, muito lembradas, mas pouco lidas, pouco estudadas. A bem da verdade é essa. Até meados do século XIX, os comentários dele ainda eram os comentários mais impressos e lidos até então. Pois é, não é? Até o século XIX, né? Meados do século XIX, não é? Então, que bom, não é? Hoje tem havido uma tendência de resgate, particularmente entre nós, né, com a tradução de alguns de seus comentários. Tardiamente, nós tivemos as Institutas em língua traduzida para a língua portuguesa, o que é lamentável, mas muito obrigado, reverendo, boa informação. Tá? Então, Calvino é esse grande nome, tá, que nós mencionamos aí. Essas palavras de Calvino são muito importantes. A Igreja de Deus será educada pela pregação autêntica de sua palavra e não pelas invenções dos homens. Então, essas palavras de Calvino, não é, chamando a atenção para o papel da palavra, que é uma marca dos reformadores, não é, de um modo geral. Lutero disse algo semelhante. Se você puder voltar um pouquinho, por favor, volte aí um pouco, tá? Né? Um pouquinho mais, viu? Lutero considerava a pregação uma luta escatológica, na qual Cristo deve ser sempre pregado, não é? Então, os reformadores, pode retornar, né? Os reformadores sempre demonstraram essa preocupação com
a pregação da palavra do Senhor, a ênfase na palavra de Deus, né? Retornando aqui essas palavras de Lutero, de ver a pregação com um aspecto escatológico, é porque a palavra de Deus, ela salva ou condena, não é? Ela é como que uma antecipação do escatos, né? Quando as pessoas, né, ouvirão do Senhor, não é? O vinde benditos, não é? Para o reino que vos está preparados, ou afastai-vos para a perdição eterna. Lutero entende que no púlpito o pastor trava essa batalha de natureza, não é, espiritual, antevendo de alguma maneira, tá, o escatos que está descrito lá no livro do Apocalipse. Muito bem. Então, Calvino também se mantém nessa linha de grande ênfase na palavra, foi um expositor exímio, não é, da palavra de Deus, das Escrituras. Pode avançar, minha querida. Tá. Foi demais, viu? Até Armínio, até mesmo Armínio, não é? Armínio, Jacó Armínio, tem sua origem no calvinismo, mas ele terminou rompendo com o movimento reformado, dando origem a um outro segmento que é o chamado arminianismo, com todos os seus desdobramentos, né? Armínio está lá nos Países Baixos, né? Lá no que hoje chamaríamos de Holanda, e os seus herdeiros espirituais, porque àquela altura ele já tinha falecido, foram condenados no Sínodo de Dort, em 1618, 1619. Até mesmo Armínio, não é, que adotou uma posição teológica totalmente diferente do calvinismo, e reconhecia a importância dos sermões, dos escritos e dos comentários bíblicos de Calvino. Muito bom. Falar do calvinismo, né, falar do presbiterianismo ou do calvinismo, porque os dois termos se combinam, não é? Correto? Até parecem sinônimos, mas não são. Presbiterianismo alude a uma forma de governo, foi o que nós mencionamos a princípio, enquanto que calvinismo alude a um sistema de pensamento teológico, né? Uma expressão teológica. Presbiterianismo é governo, calvinismo é doutrina, é teologia. Mas as duas coisas sempre caminharam, não é? Lado a lado, não é? A forma presbiterial de governo, historicamente, está associada à expressão teológica denominada de calvinismo, tá? E falar do presbiterianismo, consequentemente do calvinismo, leva-nos também a resgatar o nome de John Knox. Knox, que para nós é extremamente importante. Ele é aqui reputado de o pai da igreja presbiteriana. O pai do presbiterianismo, John Knox, não é? Isso porque os calvinistas foram chamados, num primeiro momento, de huguenotes, lá na França, a pátria de Calvino. Foram chamados de reformados nos Países Baixos, não é? Hoje Holanda, né? Chamaríamos ali de Holanda, tá? E em outros lugares também da Europa. E na Escócia foram denominados de presbiterianos, tá? Então essas designações todas elas comportam, não é? Então o pai do presbiterianismo é John Knox, ele é escocês, como nós já percebemos. Um homem de muita piedade, preparou-se para a vida sacerdotal, não é? Mas foi impactado pelos ideais da reforma. O período de vida de Knox está ali apresentado. Ele deve ter nascido em torno do ano de 1514, então essa data não é muito segura, não é? Mas qualquer data vale entre 1509 a 1517. E seguramente faleceu em 1572. Experimentou grandes conflitos na Escócia, nos seus anos iniciais, migrando para a Inglaterra, no contexto em que Eduardo VI era rei da Inglaterra, de tendência reformista,
E com a morte de Eduardo VI e Maria Tudor sendo elevada ao trono, a Maria Católica, ou a Sanguinária, como também é denominada, ele e muitos outros fugiram para o continente, né? São os chamados exilados marianos, e foram para diferentes lugares do continente europeu. Um grupinho foi para Genebra, é o caso de Calvino. Calvino refugiou, é o caso de Knox. Ele refugiou-se em Calvino, lá em Genebra, aos pés de Calvino. E escreveu coisas belíssimas sobre o que viu em Genebra. Dentre outras coisas, Knox disse assim, não é? Em nenhum outro lugar, depois dos dias dos apóstolos, a vida e a religião, não é, se transformaram de uma maneira tão substancial quanto em Genebra. Genebra é, diz ele, a mais perfeita escola de Cristo, que jamais existiu desde os dias dos apóstolos. Ele vai usar uma linguagem semelhante nesses termos, né? Então ele vê Genebra como, né, uma forma assim muito auspiciosa, tá certo? Tá? Mas é muito interessante essas palavras ditas por Knox, não é? A respeito de Genebra. Ele retorna logo depois, tá? Ele retornará para a Escócia, dando início à reforma na Escócia, propriamente dito, não é? Então, em 1559, Knox retorna para a Escócia. É muito interessante isso, porque estamos exatamente 300 anos, né? 5 e 3, 8, né? Exatamente 300 anos antes da chegada do patrono do presbiterianismo ao Brasil, no caso do reverendo Simonton, né? Então, o Knox, não é, retorna para a Escócia, tá, em 1559, reformando a Igreja da Escócia, tá, fazendo da Igreja da Escócia e da Escócia a pátria-mãe do presbiterianismo. Pode avançar, viu? E da Escócia, né, tá, o presbiterianismo veio para as colônias inglesas do Novo Mundo. O presbiterianismo na Escócia, tá, rima muito de perto com o puritanismo, né? Só que o termo puritanos, a rigor, aplica-se aos calvinistas da Inglaterra, tá? A rigor, o termo aplica-se aos reformados calvinistas da Inglaterra, tá? Presbiterianos e puritanos estão aí de mãos dadas por ocasião da Assembleia de Westminster, que elaborará os nossos símbolos de fé. A Igreja da Escócia enviará mais tarde uma pequena embaixada, quando da convocação da Assembleia de Westminster, representando aquela igreja e dando contribuições significativas na elaboração dos nossos símbolos de fé. Mas o termo, né, puritano aplica-se aos reformados na Inglaterra, e o termo presbiterianos aos reformados na Escócia, né? Então, com a morte da rainha Isabel, em 1603, Isabel não deixou herdeiros, a dinastia Tudor, que governava a Inglaterra, se exauriu ali, não é? Em 1603, e os parentes mais próximos estão lá na Escócia, a Casa Real da Escócia. Resultado disso, o rei da Escócia, naquele momento, que é o Tiago VI, se tornará também rei da Inglaterra com o título de Tiago I. O Tiago I da Inglaterra é o mesmo Tiago VI da Escócia. E é exatamente no seu governo que começará a colonização inglesa do Novo Mundo. Então, naquele instante, são 3 reinos debaixo, não é, de uma mesma coroa. Não é? O reino da Inglaterra, o reino da Escócia e o reino da Irlanda. Tá? Então, durante o governo de Tiago I e dos monarcas que o sucederam, nós teremos aí um grande contingente, tá, de imigrantes, na sua maioria,
tá, de origem escócio-irlandesa, vindo para as chamadas colônias inglesas do Novo Mundo. Tá? Então, esse pessoal, na sua maioria, tá, de origem, portanto, escócio-irlandesa, eles eram presbiterianos, tá certo? Também devemos lembrar que outros grupos migraram da Europa continental para as colônias inglesas, a exemplo de alemães, de holandeses, etc. Tá? Então, mas o grupo majoritário vem, né, da Europa insular, e especialmente da Irlanda e da Escócia, de orientação, como dissemos, de orientação presbiteriana. Tá? Então é importante lembrarmos disso. Estima-se que, tá, naquelas décadas seguintes, indo até o século, o próximo século, né, os séculos 17 e 18, os números são desencontrados, mas que pelo menos 250 mil imigrantes de origem escócio-irlandesa vieram para o Novo Mundo, né, para as colônias inglesas do Novo Mundo. Não devemos falar ainda de Estados Unidos da América, tá certo? Nós só vamos usar essa linguagem a partir de 1776, quando ocorre a independência americana. Então devemos falar, num primeiro instante, colônias inglesas do Novo Mundo. E o reverendo Francis McKinney, não é, teve um ministro presbiteriano, portanto, de origem escócio-irlandesa, coube a ele a tarefa de organizar os presbiterianos, que no primeiro instante estavam aí, tá, desagregados, em congregações particulares, tá, grupos se reunindo em diferentes lugares, congregações isoladas, e presbiterianismo não admite essa possibilidade. Concorda, reverendo? Tá? Não há, correto? Não é? Exato, não há. Quer dizer, quando pensamos em presbiterianismo enquanto estrutura de governo, não há que se imaginar colônias, agrupamentos, né, congregações isoladas, cada um lá no seu canto. Né? Isso pode ser qualquer outra coisa, menos presbiterianismo na sua essência. Então, coube ao reverendo Francis McKinney a iniciativa de agremiar estes presbiterianos, que se encontram majoritariamente localizados nas colônias do centro, não é? Pensilvânia, New York, New Jersey, essas colônias do centro, dando origem ao primeiro presbitério. Então, o primeiro presbitério no Novo Mundo organizou-se aí no ano de 1706, graças à contribuição do reverendo Francis McKinney. O presbiterianismo na América do Norte teve, naturalmente, uma história de uma longa caminhada, passa por uma série de incidentes, tá? Culminando logo depois para a adoção dos símbolos de fé, em 1729, os presbiterianos assinarão o ato de adoção, né, recebendo formalmente os símbolos de fé de Westminster como sendo os seus símbolos de fé, uma marca característica, portanto, dos presbiterianos. Àquela altura, 1729, o presbitério da Filadélfia já tinha evoluído, se desmembrado, tá? Dando origem ao sínodo da Filadélfia. Então, nós já temos aí 3 presbitérios organizados àquela altura. Formaliza-se os símbolos de fé do Westminster como sendo os nossos símbolos de fé. Mais tarde, depois de uma série de incidentes, naturalmente, ao longo daquele século, culmina-se com
a organização da Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana, agora dos Estados Unidos, porque a independência americana deu-se em 1776, a Assembleia Geral ocorrerá em 1789, fácil de lembrar porque é o ano da Revolução Francesa, não é? Então, o presbiterianismo na América do Norte evolui, dá uma demonstração de grandeza, transformando-se agora em Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. Não há o que se falar ainda de Igreja do Norte e Igreja do Sul, porque essa ruptura ocorrerá mais tarde com o fenômeno chamado de Guerra da Secessão, não é? Ou Guerra Civil Americana, tá? 1800, eu sempre fico na dúvida, o pessoal aí, a garotada, me socorra, 1862 a 65, deve ser a data da guerra, 61, 62, até 65, tá? A data da guerra, a Guerra da Secessão, não é? Ou Guerra Civil Americana, que é o contexto de Abraham Lincoln, né? Então, naquele contexto, o presbiterianismo se dividirá em Igreja do Norte, a PCUSA, como convencionou se chamar, e a PCUS, a Igreja do Sul, tá? No contexto da Guerra da Secessão. Então, é neste momento ainda da Igreja Una, né, do presbiterianismo ainda unido, né, coeso nos Estados Unidos, tá, que será criado o departamento de missões daquela igreja. Pode avançar um pouquinho? Tá? Será criado o departamento de missões daquela igreja. Lembrando que a Assembleia Geral ocorrerá em 1789, início, portanto, aí deste período republicano, viu? Já criando uma instituição importante, um departamento de missões, preocupado em fazer missões além-mar, essa preocupação. Missões domésticas, já havia essa iniciativa, por conta do faroeste, não é? Aquele movimento de expansão para os interiores do país, logo após a independência, havia a necessidade de investir em missões no exterior. Lembrando que este também é o chamado grande século de missões. Todas as grandes igrejas, né, da Europa, do Canadá e dos Estados Unidos organizarão os seus departamentos de missões. Os presbiterianos não seriam diferentes, também fariam isso. Então, é este departamento de missões, tá, o chamado Board de New York, da igreja, da PCUSA, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, que enviará para o Brasil o reverendo Asbel Green Simonton, o patrono do presbiterianismo no Brasil. Tá? Quem pensou que nós não chegaríamos no Simonton, tá? Então, se equivocou, nós chegamos no Simonton, tá certo? Então, é esta igreja que tomará esta iniciativa. O reverendo Simonton é, portanto, né, de origem escócio-irlandesa, como todos os presbiterianos em geral, lá nos Estados Unidos, filho de uma família, portanto, tradicionalmente presbiteriana, não é? O seu pai era médico, mas também político, mas uma família muito piedosa. O seu avô materno, pastor presbiteriano, o pai, não é? Comprometido com a vida da igreja, juntamente com a sua família. O Simonton teve uma formação acadêmica muito esmerada, diríamos assim, não é? Estudou nas mais importantes instituições norte-americanas, não é? Fez o seu bacharel em artes, como é denominado, no New Jersey College, mais tarde Universidade de Princeton. Então ali que ele se graduou, não é? O seu primeiro bacharelado, não é? Porque dentro daquela estrutura acadêmica norte-americana, pensou em ser professor, viajará para o sul do país, não é?
passando algo em torno de mais de um ano no estado do Mississippi, como professor de escolas iniciais. Aquele período foi extremamente importante na formação do Simonton. Ele começa a escrever o seu diário exatamente neste contexto, mas aí ele retorna com o objetivo de ingressar no curso de Direito, era essa a sua intenção no primeiro momento. Foi impactado por um avivamento ocorrido no seu estado de origem, não é, a Pensilvânia, e aí ele toma a decisão de ir para o seminário. Faz sua pública profissão de fé, ainda não era membro professo da igreja, e logo depois decide, né, decorrido um período probatório necessário, ele decide ingressar no seminário e ingressou lá no recém-organizado Seminário de Princeton. Reverendo Jefté está aqui, viu? Que quem quiser saber a grandeza, a importância, a imponência do Seminário de Princeton, pergunte ao reverendo Jefté, porque ele esteve por lá, desfilou por lá, tá certo? E gravou vídeos por lá, tá certo? E tem boas informações, né? Bom, uma outra realidade, meu irmão. É um negócio assim. O seminário está aqui, 2 quadras sem andação, você chega na universidade. É uma coisa assim. Exatamente. É uma coisa linda. Eu imagino. Eu nunca tinha visto uma coisa daquele tipo. Eu creio. Eu imagino, né? Então, ele ingressou, né, logo depois lá no Seminário de Princeton, que é uma instituição teológica recém-organizada, tá? Criada exatamente com o compromisso de ser uma instituição defensora, né, dos princípios basilares do presbiterianismo. É com este compromisso que surge o Seminário de Princeton, e ele foi aluno naquele seminário de um dos nomes que ainda hoje continua sendo uma grande referência no pensamento teológico, né, o Charles Hodge. Então, foi impactado, né, pelas aulas do seu mestre e também pelos seus sermões, né. O Charles Hodge terminará contribuindo para o despertamento, para a vocação missionária do reverendo Simonton, né. Então, em 1859, no início ainda deste ano, a Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos aprova o relatório do seu departamento de missões, que indicava o nome do reverendo Simonton como candidato à atividade missionária no Brasil. Aprovado o relatório do Departamento de Missões, que indicava o reverendo Simonton, logo depois vieram os preparativos para a viagem ao Brasil. A viagem começa no dia 18 de junho, tá certo? Então, ele embarca no dia 18 de junho, desembarcando no Rio de Janeiro, no dia 12 de agosto de 1859. Então, vale a pena, quem interessar, tá certo, verificar as anotações que o reverendo Simonton fará no seu diário, tá certo, ao longo desse período da viagem. A viagem, portanto, durou 55 dias. Já pensou? 55 dias. Quase 2 meses de viagem. Quase 2 meses. Não é verdade? Tá, uma grande missão. Um jovem, muito jovem, o reverendo Simonton, 26 anos, um garoto, né? Um garoto, tá certo? Tá? Então, saindo de casa, basicamente a primeira vez, ele já tinha tido uma experiência fora de casa, quando terminou
o seu bacharel em artes e teve aquela temporada lá no Mississippi, retornou para casa, foi para o seminário e agora empreendendo esse desafio, não é? Cruzando o Atlântico. Então, vale a pena os interessados examinarem o diário do Simonton e as anotações que ele faz ao longo da viagem, por vários motivos, tá certo? Vale a pena. Né? Vale a pena fazer isso para nos depararmos com as suas lutas espirituais, os seus temores, tá? Ele registra tudo isso, tá? Mas também percebermos o academicismo, né? O homem letrado, culto, que é o reverendo Simonton. Ele tem um domínio da cultura geral de uma forma extraordinária. Então, ele faz à noite, né, contemplando o céu estrelado. Ele faz a menção a estrelas pelo nome, constelações, ou seja, tem um grande conhecimento muito importante de astronomia, tá certo? Ele menciona os clássicos, né, da literatura grega e latina, ele faz referência, tá certo? No seu diário. Veja, o homem tem uma cultura, não é? Uma cultura geral muito, muito profunda, tá certo? Além do seu conhecimento bíblico, viu? Ele era um grande estudioso do hebraico, viu, reverendo, não é? Jefté. Então, ele um grande conhecedor do latim também, tá certo? E antenado com os problemas políticos e sociais do seu tempo. Tudo isso você percebe, tá, lendo o diário do Simonton. E um grande observador da realidade que está no entorno dele. Tá? Ele tem essa perspicuidade, tá? Muito, não é, esse interesse, tá certo? Não é um homem com uma capacidade de fazer leitura de ambiente muito grande, tá certo? Tudo isso você consegue perceber lendo o diário do Simonton. E o dia 12 de agosto é extremamente importante. Por que eu digo isso? Porque o diário do Simonton, ele nem sempre fazia anotações todos os dias, tá? Ele fazia anotações de forma episódica, ou seja, quando um evento importante lhe ocorria, ele, né, recorria ao diário e fazia ali os seus registros. E no dia 12 de agosto, ele fez 3 anotações no seu diário, 3 anotações. Tá? Com isso, nós temos uma ideia, não é, de como esse dia foi extremamente importante para ele, tá certo? Ele faz uma anotação bem cedinho, antes do desembarque, tá? Avistando a cidade, a cidade já à vista, tá? Então ele faz uma anotação, por ocasião do jantar, algo em torno das 3h30, 4h da tarde, era o horário que no Rio de Janeiro se jantava naqueles dias. Lá adiante tem uma refeição muito leve antes de dormir, mas o jantar era em torno disso, particularmente as famílias mais abastadas, tá? O jantar era neste horário. Ele faz anotações sobre o cardápio, diferente, naturalmente, não é? Viu? Que ele não estava tão habituado, mas aí ele anota as suas curiosidades no seu diário, das suas percepções, e também, não é, do comportamento das pessoas à mesa, tá certo? Ele vem de uma família com finos hábitos, né, da sua família de origem, e não estava muito habituado com a maneira como as pessoas se comportavam à mesa do lado de cá, tá? Ele estranha, tá? Gente sentar, pessoas, não é, importantes, sentadas à mesa, terminando de comer, tá certo? Pegando o palito e limpando os dentes. Para ele isso é um horror, tá certo? E ele anota isso lá no seu diário, etc. Tá certo? Então, ele é um observador da realidade, tá certo? Ele é um observador da realidade.
Aquele dia é muito importante, o 12 de agosto. Esta data será reverenciada na história do presbiterianismo, até hoje, não é? Correto? É a data de grande importância para todos nós. Vamos avançar um pouquinho. Então, o surgimento do presbiterianismo no Brasil, como se percebe, resultou do trabalho missionário do americano Asbel Green Simonton. Aqui o período de vida do reverendo Simonton, o nosso pioneiro, o patrono do presbiterianismo no Brasil. Tá? Período de vida curto, não é? Porque o Simonton nasce em 1833, final do ano, início do ano, não é? O aniversário dele aí em torno, eu presumo que é em março, fevereiro, março, tá? E faleceu em dezembro de 1867, com 34 anos, às vésperas de completar 35 anos. Um ministério muito breve, mas entretanto, de grandes consequências, não é? Esse é o período de vida dele, lembrando que sua atividade no Brasil vai de 12 de agosto de 1859 até a sua morte em 1867. Avançando. Chega aqui no Brasil com 26 anos, não é? Portanto, é muito jovenzinho, tá? Para um desafio tremendo, tá? Porque o Simonton veio para cá, meus irmãos, com uma agenda a cumprir. Ele não veio para o Brasil, não é, sem um plano de ação, tá? E esse plano de ação não foi criado por ele. Este plano de ação foi elaborado pelo Departamento de Missões da Igreja Americana. É interessante examinar o plano de ação que foi colocado nas mãos do reverendo Simonton, com as ações que ele desenvolveu aqui no Brasil, e checar, tá certo? O que foi planejado com o que foi realizado. E percebermos assim, não é, o empreendedorismo deste servo de Deus. Tá? O Rio de Janeiro será, portanto, a base, não é, o QG de sua atividade no Brasil. Esta foto é uma das poucas fotos que temos do reverendo Simonton. Tá? Avançando. Bom, e foram muitas as contribuições do reverendo Simonton, muitas as contribuições. Dentre elas, a organização da primeira igreja presbiteriana no Brasil, conhecida como a Igreja Mãe, não é assim? Tá? Conhecida também como a Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. Então, quem for ao Rio de Janeiro deve visitar, não é, a catedral, é cartão postal da cidade do Rio de Janeiro. Viu? Exatamente, cartão postal da cidade do Rio, lembrando que este não é o endereço original da igreja. A igreja, ela passou por vários endereços, até este último endereço, onde ela está, na chamada Rua Silva Jardim. Tá? O nome da praça, né? A Praça Tiradentes, está lá a Silva Jardim, está ali a igreja. Tá? Tem um monumento. Tem um monumento. Dos missionários calvinistas que vão dos huguenotes. Tá? Muito bem. Então está aqui a igreja, tá? Uma igreja construída nesse estilo neoclássico ou neogótico, né? Como também é denominado. Tá certo? Esta é a Igreja Mãe, organizada pelo reverendo Simonton. Não neste endereço, é claro, como nós mencionamos. Organizada no dia 12 de janeiro de 1862. Então, esta é uma das grandes contribuições do reverendo Simonton. Avançando. Bom, tem essas fotos aqui que, de alguma maneira, geram uma quebra, né, na nossa exposição, mas já
vamos fazer referência. Aqui são os irmãos do Simonton. O Simonton vem de uma família muito grande. Com ele, né, são 9 filhos ao todo, né? 5 homens e 4 mulheres. Tá? Aqui encontram-se as fotos dos 5, né? Dos 5 homens. O Simonton é este aqui, tá bom? Aqui é o seu irmão imediato, né? Mais velho do que ele aí, 5 anos. O James, tá? O James, ele merece menção porque o James ingressou no seminário de Princeton, juntamente com o Simonton, também estudou no seminário de Princeton, não seguiu o ministério, dedicou-se à tarefa ao magistério, inclusive teve uma passagem pelo Brasil durante o período do Simonton, sendo professor em importantes educandários no interior do Rio de Janeiro. Tá certo? Tá bom? Aqui é o Simonton. Avançando. Aqui a filha, né, a do Simonton, com o mesmo nome da mãe, né, Ellen, tá certo? A filhinha, a única filha do casal. Tá? Avançando. Bom, já que se vieram essas fotos, né, aqui nós estamos no 4º endereço da Igreja Presbiteriana no Rio de Janeiro, tá certo? No campo de Santana, mais tarde Praça da República. Aqui embaixo, tá, funcionava, viu, uma fábrica de refrigerantes, tá certo? Quando eu fui lá no Rio de Janeiro, no seminário uma vez, pastor, eu fui nesse lugar aí. Ainda existem os arcos, não tem mais esse. Claro, alguma coisa ainda existe. Nós esteve lá. Foi. Pois é, muito bem. Hoje, Praça da República, né? Muito bom. Campo de Santana, o Campo de Santana, tá? Então, aqui no térreo funcionava uma fábrica de refrigerantes. Hoje aí é tipo corpo de bombeiro. Não é? Tá. Muito bem. Não mais esse prédio, mas tá. Ainda estão lá, não é? Muito bem. Muito bem. É bom, né? São informações interessantes, não é? A igreja funcionou aqui, ó, tá certo? No primeiro pavimento, tá? Aqui também moravam, viu? Nesse pavimento também funcionava salas de aula da escola de classes iniciais, não é? Uma escola de ensino misto. Tá? O seminário funcionando aqui, tá? O seminário primitivo, os alunos morando aí também, e os demais cômodos utilizados como espaço reservado à vida, às atividades da missão. Tá? Um depósito de livros, coisas do gênero, e o escritório, né? Uma espécie de almoxarifado para as atividades da missão. Tá? Tudo aqui, centrado aqui nesse endereço. Avante, vamos lá. Então, continuando aqui a descrição do trabalho do reverendo Simonton. Ele organizou, como nós dissemos, a primeira igreja. Qual a data da organização? 12 de janeiro de 1862. Foi organizada a Igreja Mãe. Tá? Ele também organizou o primeiro jornal evangélico do nosso país. Muito mais do que do nosso país. Tá? O primeiro órgão de imprensa do protestantismo em toda a América Latina, denominado de Imprensa Evangélica. Tá? É o nome dado a esse jornal. Esse jornal, ele circulou, né? Ora foi semanal, tá certo? Ora ele foi quinzenal, tá? Não, é porque, de acordo com o momento, as circunstâncias também,
viu? Esse jornal circulou durante 28 anos. 28 anos o jornal circulou, tá certo? Então, durante um bom tempo, tá? Foi, portanto, o nosso primeiro órgão oficial de imprensa, no primeiro momento aqui no Rio de Janeiro, tá certo? Mais tarde o jornal mudou de endereços, tá? Mas continuou sendo muito importante e interessante, devo dizer. Esse material, tá? Quem quiser conhecer esse conteúdo, ele está aí disponível, porque foi quase todo já digitalizado e disponibilizado aí na internet. Então, vale a pena consultar, não é? Que conteúdos são estes impressos naqueles dias, quais são as preocupações daquele momento, tudo está aqui nesse jornal, tá bom? E hoje mais fácil o acesso, porque até algum tempinho atrás, quem quisesse consultar a imprensa evangélica, teria que ir ao arquivo da nossa igreja, não é? Ao museu que a nossa igreja mantém, lá em São Paulo. Viu? Em uma época, esse museu funcionou nas dependências do seminário lá em São Paulo, JMC. Hoje eu presumo que esteja lá no Mackenzie, tá? Em dependências do Mackenzie. É uma presunção minha. Tá? Então, até algum tempinho atrás, estudantes de diferentes áreas do conhecimento, viu, o público em geral, seminaristas interessados em consultar o jornal, tinham que ir ao arquivo lá. Hoje ele está basicamente quase todo, tá, disponível de maneira online. Viu? Então, o jornal foi uma outra grande contribuição do reverendo Simon. O seminário, como eu acabei de mencionar, o seminário foi uma outra contribuição importantíssima do reverendo Simon, porque ele logo cedo percebeu que a necessidade de ter pastores brasileiros para o progresso do evangelho aqui no Brasil. Ele conhecia bem de perto as limitações de trazer uma mão de obra de fora para esta empreitada, até porque ele mesmo tinha vivenciado esses desafios, tá? Tendo que se familiarizar com a cultura, tendo que aprender a língua, tá certo? Para depois poder, não é, se inserir diretamente nas demandas que o trabalho impõe, tá? Então, logo cedo ele entendeu a necessidade de preparação, de formação de pastores nacionais, tá? Surgindo assim o chamado primeiro seminário, o seminário primitivo. Este seminário teve vida efêmera, porque com a morte do reverendo, prematura do reverendo Simon, o seu cunhado vem de São Paulo para o Rio de Janeiro, para substituí-lo, aquela primeira turma forma, e as atividades do seminário são suspensas pro tempore, não é? Só ressurgindo mais tarde por determinação do sínodo da Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas ele, não é, preparará, não é, os primeiros pastores nacionais, o jornal, como nós acabamos de mencionar, não é outra grande contribuição, a primeira igreja organizada no Rio de Janeiro, teve também, sua contribuição está também associada à organização da Igreja Presbiteriana de São Paulo, né, onde o seu cunhado, o reverendo Blackford, tá, cujo nome tem sido, eu diria, deixado muito no anonimato, muitas vezes, mas ninguém pode negar a grande contribuição do reverendo Blackford com o falecimento do reverendo Simon, né? Ele se agigantou no seu trabalho naquele período inicial, tá certo? Então, o reverendo Simon tem o seu nome também associado à Igreja Presbiteriana de São Paulo. Esta igreja em São Paulo é a que hoje é conhecida como Catedral Presbiteriana Independente, tá certo? Então, quem visitar São Paulo, tá, e estiver ali naquele bairro, tá, onde encontra-se o Mackenzie, tá certo? Ali é o bairro
sim, certo, é a Igreja da Consolação, tá? A Igreja da Consolação. Por trás da Igreja da Consolação, tá? Encontra-se a Igreja Presbiteriana Independente, tá bom? Tá? O Mackenzie está ali no bairro de Higienópolis, tá? Tá certo? Quem está subindo da Paulista, né? Subindo a Consolação, vai passar exatamente na frente da igreja, da catedral, né? Da Igreja da Consolação, tá? Por trás está a Igreja Presbiteriana Independente, tá certo? Você conhece lá? Conhece, né? Muito bem. Foi atrás dele, não é? Muito bom. E uma outra grande contribuição do reverendo Simonton foi a organização do presbitério. O presbitério ele foi organizado em dezembro de 1865. E essa data é muito fácil da gente lembrar, tá certo? Por conta do dia do pastor presbiteriano, tá certo? Nenhuma igreja pode esquecer, não é? Tá? Principalmente as SAFs, né? A SAF não esquece, né? Tá certo? Tá? É um dia muito importante quando o pastor ganha aqueles mimos, né? Correto? Não é assim, minhas irmãs? Correto? Tá? Então a igreja se preocupa, tá? Tudo com iniciativa da SAF, não é assim? Tá? Iniciativa da SAF, tá? Com mimo para o pastor, tá certo? Tá? Por conta dessa data, o dia 17 de dezembro, tá certo? Porque, viu? Pela seguinte razão. Em 1903 houve o cisma, que deu origem à Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, a IPI, tá? Aqui em Teresina, aqui no Nordeste, a IPI basicamente não tem presença, tá? É uma denominação que está mais centrada, tá? Em São Paulo, Paraná, tá certo? Não é? Não, é uma outra denominação, tá? Outra denominação. Tá, se dividiu. Ela está presente em outros lugares, tá certo? Recife, temos a presença da Igreja Presbiteriana. Como? Não. No passado houve ranhuras, naturalmente, porque, né, imagine uma divisão numa igreja local. É confortável? Hã? O senhor vivenciou isso? Vivenciou? Foi. Então já sabe o que é uma divisão dentro de uma igreja. Tá? É confusão ou não? Hã? Aí imagine, a família grande. Hã? Um pedaço da família ficou na igreja de origem, a outra foi lá para outra igreja, né? Tá certo? Que dividiu, tá? Todo mundo com raiva um dos outros. Imagine o almoço do domingo, tá? Na casa lá dos pais, né? Tá? A família toda reunida, tá? Aí tem uns que não vão por conta da briga, correto? Não é assim ou não? Tá? Então imagine numa igreja local e numa denominação. Sem comentários. Então o resultado, no primeiro momento, tá? Nos primeiros anos, eles foram muito difíceis. Hoje, a IPB e a IPI têm relações amistosas, tá bom? Decorridos aí já mais de 100 anos, né? Tá? 1903, tá bom? Muito bem. E uma outra grande contribuição, avance aí, tá? Uma outra grande contribuição do reverendo Simonton, tá? Está associada ao reverendo José Manuel da Conceição. Tá? José Manuel da Conceição, não é? O chamado padre protestante, como ele era conhecido ainda na Igreja Católica, tá certo? Converteu-se graças à contribuição do reverendo Blackford. O reverendo Blackford foi muito importante para a conversão do reverendo José Manuel da Conceição. Fez sua pública profissão de fé na Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, com o reverendo Simonton, tá? E por ocasião da primeira reunião do presbitério, o presbitério foi organizado quando? Nós dissemos, dezembro de 1865. Tá?
Então, o ato de verificação de poderes ocorreu no dia 16 de dezembro. No dia 17 de dezembro, o reverendo, agora reverendo José Manuel da Conceição, pregou seu sermão de prova, foi examinado, sabatinado e ordenado ao Sagrado Ministério no dia 17 de dezembro de 1865, tornando-se um dos grandes colaboradores do presbiterianismo no Brasil. O primeiro pastor nacional, tá bom? Diga-se de passagem, o ex-padre, tá? O nosso primeiro pastor nacional, tá certo? Foi o reverendo José Manuel da Conceição. Avançando, tá? O reverendo, ele foi ordenado, não é? Dezembro de 1865, faleceu em 1873, tá? Ex-padre, tá? E primeiro ministro nacional presbiteriano, tá certo? Tá? Diga-se de passagem, deu uma grande contribuição. Por quê? Ele agora pastor, né? Ele foi padre principalmente em paróquias no interior de São Paulo, e agora como pastor ele visita os seus ex-paroquianos. Já era conhecido como padre protestante, e ele visitará os seus ex-paroquianos, contribuindo para a conversão de muitos deles, tá? A igreja de Brotas, né, no interior de São Paulo, foi constituída basicamente com os ex-paroquianos do reverendo José Manuel da Conceição, dentre os quais alguns de seus familiares. Tá? Avançando, viu? Aqui a data da sua ordenação, né, que nós mencionamos aqui, data que a nossa igreja, mais tarde, querendo homenagear seus pastores, escolheu aquele dia, tá? Que é o dia que as irmãs, quem é a presidente da SAF aqui? Não veio, tá? A vice está aqui, alguém da diretoria, não, as irmãs estão aqui. Secretária, não pode esquecer, viu, minha querida? É o dia 17 de dezembro, tá certo? Tá? É. Viu? Mas eu vim para lembrar, tá certo? Ele não me pediu não, tá bom, minhas irmãs? Viu? É intrometimento meu, eu sei que as irmãs são zelosas. Vamos lá, senhores, vamos lá. Avançando. Bom, meus irmãos, o reverendo Simon, ele faleceu, como nós já sabemos, né, em dezembro de 1867. Tá certo? Logo depois falecerá também o reverendo José Manuel da Conceição. Tá? O reverendo Simon, tá, está sepultado lá no... Ele faleceu em São Paulo, tá certo? O seu cunhado, o reverendo Blackford, morava em São Paulo, não é? Ele agora já viúvo, a filhinha cuidada pela sua irmã, não é? E consequentemente pelo seu cunhado, não é? Muito difícil ele fazer isso sozinho. Ele viaja para São Paulo para visitar a filha, mas também em busca de tratamento de saúde, tá certo? Ele faleceu, não é? A sua enfermidade se agravou. A esposa faleceu logo após o nascimento, não é, da Ellen, que nós mencionamos, por complicações do parto, decorrentes do parto, basicamente 8 dias depois do nascimento da filha. Tá? E a irmã e cunhado do reverendo Blackford, que não tiveram filhos, tá? Criaram a sobrinha. Tá? O reverendo Blackford, o reverendo Simon viaja ao Rio com 2 motivações: ver a filha, o que ele fazia com frequência, com certa habitualidade, mas também em busca do tratamento de saúde. Veio a óbito, não é? A certidão o atestado de óbito, usando a nomenclatura da época. Hoje a nomenclatura é outra. Alessandra, me ajude aí. Febre biliosa, tá? É decorrente de complicações da bilis.
Tá. Uhum. Pronto. A nomenclatura da época é esta: febre biliosa. Tá? O reverendo Simonton está sepultado aqui. Este é o túmulo do reverendo Simonton. Tá? Exato. Conhece, né? Ele conhece tudo. Então, quem for a São Paulo, lá no bairro de Higienópolis, claro, certo? Subindo ali a Consolação, lá adiante encontra-se a Praça Mackenzie, né? A Praça Mackenzie está lá adiante, tá bom? Então, no entorno da praça encontra-se o cemitério dos protestantes, tá? Tem o cemitério da Consolação, né? Onde acham-se sepultadas, né, grandes personalidades do estado de São Paulo. É um muro dividindo, tá certo? Não, sou eu não, certo? Já pensou, não é? Já pensou, viu? Não, viu? Então, aqui é o túmulo do reverendo Simonton. E então tá certo, tá bom. E mais tarde, os restos mortais do reverendo José Manuel da Conceição foram transferidos para o cemitério dos protestantes em São Paulo e encontra-se aqui. Esta é a lápide, tá bom? Com os dizeres alusivos ao reverendo José Manuel da Conceição. Então, aqui é o túmulo do Simonton, aqui o túmulo do Conceição, tá? Do reverendo. Esse é o cemitério dos ingleses, ou cemitério dos protestantes, como também é denominado, tá bom? Avança aí, minha querida, acho que termina, tá? Conclusão, tá? Conclusão. Não idealizamos, né? Nós não como é que diríamos, não cultuamos, tá? Nossos pais, né? Nem os adoramos, né? Não, nada disso. Mas nós somos gratos, né? Pela contribuição deles. Não é verdade, meus irmãos? Somos muito gratos. Contudo, somos herdeiros da fé reformada. De certa forma, a capa dos reformadores, tá? Numa alusão, né, ao texto bíblico, né, Elias e Eliseu, de certa forma, a capa dos reformadores caiu sobre cada um de nós que aqui estamos, que constituem o povo evangélico, presbiteriano em particular. Cabe a nós hoje, seus legatários, dizer se somos ou não dignos herdeiros dessa herança e continuadores desta obra. O que cremos e o que pregamos representa nossa resposta. Tá? Então, nós agradecemos a oportunidade, tá certo? Aqui é um lampejo, né, diríamos assim, da história da Igreja Presbiteriana do Brasil, a nossa igreja, tá? Cuja história não se limita ao Simonton e aos seus colaboradores. Ela continua, né, até nós, no presente. Agradecemos ao reverendo Jefté, né, pela oportunidade e, em hora oportuna, nós retornaremos aqui outra vez. Muito obrigado. Antes de passar a palavra, este é o diário do reverendo Simonton, tá? Não. Por favor, viu? Tá? Vale a pena, reverendo, eu quero encorajá-los a ler o diário do reverendo Simonton, tá? Tá certo? Muito do que é dito, muito do que se escreve a respeito do reverendo Simonton é extraído daqui do seu diário, tá certo? E o seu cunhado, tá? Obrigado, reverendo, obrigado, muito grato mesmo. E o seu cunhado, o reverendo Blackford, né, publicou uma seleção dos sermões do reverendo Simonton. Vale a pena examinar os sermões do reverendo Simonton. Com especial destaque tá? Com especial destaque este sermão aqui, tá? Ação de graças a Deus, tá? Por quê? Porque especialmente este sermão? Porque este sermão
é uma espécie de um levantamento histórico de sua atividade no Rio de Janeiro, tá certo? Ele pontua, tá, as suas realizações na cidade do Rio de Janeiro, tá bom? Então, este sermão é muito importante, tá? Ele foi pregado, só para concluir, por ocasião da transferência da igreja para aquele endereço que nós mostramos ali. Aquele é o quarto endereço. Não. O atual é da catedral. Ali é o da catedral, tá certo? Ali é o sexto endereço. O sexto e último endereço, tá? Mas aquele outro onde eu disse, olha, aqui funcionava embaixo uma fábrica de refrigerante, tá lembrado? Tá? A igreja aqui no primeiro pavimento, ali o quarto endereço, tá? A igreja se estabeleceu ali em 1867, o último ano de vida do reverendo Simon. Ele morreu no final daquele ano. Então, este sermão foi pregado por ocasião da transferência, tá, da comunidade do terceiro para aquele quarto endereço. Tá? E é uma espécie de de um resumo das atividades realizadas. Muito obrigado, irmãos. Reverendo, obrigado. Pastor, irmãos, foi muito enriquecedor, não foi? Eu acredito que foi muito enriquecedor para todos nós. Em dado horário, nós vamos suprimir as apresentações. Pois não, pastor. Aqui, pastor. Esse slide, os irmãos, encontra-se no domínio público. Eu quero dizer que eu não produzi este slide. Ele está aí no domínio público e aí eu estou me utilizando dele, tá certo? Tá? E já que está no domínio público, não há nenhum mal que os irmãos também se beneficiem desta contribuição, tá bom? Muito obrigado, pastor. Nós vamos orar, irmãos.